Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor André, de Matemática. Vamos para mais uma atividade da apostila Trilhas na semana? Dessa vez a gente vai ver um pouquinho melhor sobre problemas, o que que eles são, como que a gente interpreta e como faz as contas que estão lá dentro deles. Então a gente vai fazer a atividade 15, que está na página 121, e também a atividade 17, que está na página 123, ok? Então vamos ver o que que é um problema. Quando a gente fala de problema, a gente está falando que existe lá uma situação que é um pouquinho complicada, que a gente vai ter que fazer uma investigação para tentar resolver o tipo de situação ou o tipo de problema que a gente está lá em contato. Então, dentro dessa situação, a gente vai ter alguns elementos que vão ajudar a gente a chegar numa resposta satisfatória para tentar resolver o problema. Então, dentro desse problema, a gente vai ter pequenas pistas, ou na forma de texto, ou então na forma de desenho, que vão ajudar a gente a resolver o problema em si. Então, com essa coleta de informação que a gente fez lá através da leitura, através da interpretação do problema, a gente vai ter que utilizar todos os conhecimentos que a gente já tem para tentar resolver o problema em si, a situação. Então, a gente não está aprendendo uma coisa nova enquanto está resolvendo um problema. Na verdade, a gente está usando tudo que a gente já aprendeu como um tipo de ferramenta para resolver aquele problema. Então, é aqui que a gente vai utilizar tudo que a gente vem aprendendo nas outras aulas de matemática. E o que que é importante? Para a gente conseguir entender muito bem um problema, vão ter duas coisas que não têm a sua origem na matemática específico, e sim numa matéria que é nossa colega aí, que vocês vão ter que desenvolver e vão ter que estar mais em contato com essas duas habilidades aqui, que é a leitura e a interpretação. Então, aqui é o local onde português e matemática começam a se conversar de um jeito um pouco mais íntimo. Então, a gente vai usar bastante português para auxiliar a gente a resolver os problemas de matemática. Então, ter uma boa leitura, uma boa interpretação de texto vai ajudar bastante. E quando a gente fala de problema, a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir exercício com problema. Quando a gente fala de exercício, a gente está falando de usar uma conta, um algoritmo, meio mecânico. A gente não tem que pensar muito. Então, quando a gente fala lá, resolva a operação 3 mais 5, você faz a conta 3 mais 5 e depois você não pensa, você simplesmente coloca o resultado. Já o problema, a gente vai ter que pensar em formas de tentar resolver ele. Ou seja, ele não vai mostrar na cara o tipo de conta que a gente vai ter que fazer. E sim, ele vai dando pistas, vai dando dicas, quais são as contas que a gente já sabe para tentar utilizar elas dentro do problema e tentar resolver a situação. Então a gente vai precisar pensar, a gente vai precisar testar, a gente vai usar muito mais o nosso cérebro na busca dessa resposta aí do problema do que num exercício que a gente simplesmente vai fazer lá a conta e acabou. Então, quais são os elementos que existem dentro de um problema? O que que eu preciso saber lá dentro? Então, o problema ele vai ter um objetivo que precisa ser alcançado, ou seja, é uma questão que eu preciso que ela tenha uma resposta. Ele também vai ser uma situação, ele vai ter uma situação que ela precisa ser analisada. Então, é aqui que a gente vai fazer a interpretação do texto do problema. A gente também vai precisar utilizar um conjunto de ações, de técnicas que a gente já sabe para tentar resolver a situação. Então, os cálculos que a gente já aprendeu em outras aulas é aqui que a gente vai usar. E a gente também vai ter que validar se essas ações que a gente desenvolveu durante o problema, elas são efetivas, se elas realmente dão uma resposta que vai resolver lá o nosso problema, a nossa situação. Então, essa é a tal da prova real que a gente vê até alguns anos atrás. Então, a gente vai ter que fazer a prova real dentro de um problema para ver se as contas que a gente usou ajudaram a resolver ele. Então, resumindo, o que que é resolver o problema? Resolver o problema é uma situação que eu não conheço, que eu vou ter que pensar e que eu vou ter que usar principalmente o processo de investigação, a minha criatividade para saber quais são as formas que eu vou poder usar para resolver o problema, a minha leitura, então vai ter bastante
texto aí para a gente tentar entender. A interpretação das informações, a gente vai ter que ler aquele texto e saber o que, que quer dizer aquilo, se aquela informação vai ser útil, se não vai. E por último, as técnicas que a gente já aprendeu de matemática em outras aulas. Então, relembrando, a gente não está aprendendo novas técnicas, novas contas. A gente está utilizando as que a gente já conhece anteriormente aqui para tentar resolver, tá bom? Quando a gente está lidando com problemas, a gente pode ter três principais tipos de problemas. A gente tem vários, mas aqui a gente vai ver os três principais. A gente vai ter problemas que têm uma única solução, só tem uma resposta, e ponto, acabou, é finito. A gente vai ter problemas que vão ter várias soluções, vão dar várias respostas para a gente, e todas essas soluções também vão estar corretas. E a gente vai ter problemas que não tem nenhuma solução. Ou seja, por mais contas que a gente faça, a gente não vai conseguir resolver essa situação. Então, por isso que a gente fala que interpretar o texto, o enunciado do problema, é uma coisa muito importante. Então, vamos ver aqui um passo a passo que a gente pode utilizar para resolver o problema. Primeira coisa, a gente tem que compreender o problema. Então, a gente tem que se perguntar assim: o que será que esse problema está pedindo? Que questão que eu vou ter que responder? Quais são os dados que esse problema traz para mim? Que números que ele mostra? Que ligação que tem esses dados com a situação que a gente está investigando e tudo mais. Outra coisa, será que eu posso representar esse problema através de uma figura ou um esquema ou alguma outra forma que vai me ajudar a organizar os dados? E por último, na parte de compreender o problema, será que eu posso estimar uma resposta? Lembra que a gente viu em outros momentos a parte de estimativa, de aproximação? Então, sem fazer conta ali mesmo e tudo mais, será que eu consigo ter mais ou menos uma noção, um chute da resposta que vai resolver o problema? Então, para a gente compreender o problema, a gente tem que ter todos esses conjuntinhos. Segundo passo, a gente vai ter que elaborar um plano para resolver esse problema. Então, a gente tem que se perguntar assim: qual vai ser o meu plano? O que eu vou utilizar para tentar resolver esse problema? Né? Que eu vou ter que pensar aí, o que será que eu vou ter que fazer para tentar resolver o problema? Depois, que estratégia que eu vou usar para resolver o problema? Então, geralmente um problema ele tem vários passos lá dentro dele. Então, que estratégia que eu vou usar? Primeiro eu vou somar, depois eu vou multiplicar, depois vou pegar o resultado, vou fazer porcentagem. Então, tem vários passos. Por isso que a gente precisa criar estratégias para saber o que a gente vai fazer durante a resolução do problema. Outra coisa importante, será que eu me lembro de algum outro tipo de problema parecido com esse que eu estou em contato no momento, que vai me ajudar a resolver ele? Será que eu já resolvi um problema muito semelhante a esse que eu estou tendo contato e eu sei como resolvo? Então você tem que tentar lembrar disso. Depois, será que eu consigo organizar os dados desse problema numa tabela ou num gráfico? Geralmente, quando a gente resolve problema, a gente tem que ter os dados muito bem organizadinhos para a gente não se perder. Então, a gente faz uma tabelinha ali do lado, com as informações que a gente tem, para a gente ter tudo organizadinho, certinho, na hora de colocar na conta, ficar tudo mais fácil. E por último, nessa parte 2, será que eu posso resolver esse problema por partes? Lembra que eu falei? Geralmente o problema ele tem várias partes que você vai ter que ir, vai ter que voltar, vai ter que fazer. Então, será que esse problema ele pode ser resolvido por partes ou será que eu consigo resolver ele de uma vez só? Também é muito importante a gente levar isso em consideração. Terceiro passo, eu vou ter que executar a minha ação, ou seja, eu vou ter que colocar o plano que eu pensei em prática. Então, vou colocar lá as contas em prática e vou ter que ir tomando muito cuidado, verificando exatamente o que eu estou fazendo passo a passo. Então, primeiro eu vou fazer uma conta de soma. Então, olho lá se eu estou fazendo a conta de soma direitinho. Depois eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação com resultado. Vejo lá se a conta de multiplicação está dando tudo certinho. Então, eu vou vendo passo a passo, acompanhando o que eu estou fazendo, para ver se está de acordo com o plano que eu elaborei. Além disso, a gente tem que efetuar as estratégias e os cálculos que a gente pensou antes.
Não adianta a gente pensar numa coisa e chegar lá na hora de resolver e fazer uma outra coisa completamente diferente. Ah, não, acho que não é aquilo, então eu vou tentar essa outra. Não, primeiro testa o que você tentou, o que você pensou antes, e se não der certo, você replaneja a sua estratégia. Mas sempre testa o que você pensou primeiro, tá bom? E por último, na parte 3, será que existe uma outra forma de eu conseguir resolver esse mesmo problema? Então, uma coisa que a gente vê muito na matemática é que as pessoas falam: não, a matemática é muito certinha, você faz a conta lá e dá o resultado. Não é bem por aí. A matemática é muito maleável. Você tem um monte de formas de resolver uma mesma conta. Então, será que esse problema também não tem um monte de formas de resolver? Ah, professor, eu tenho dificuldade com a conta de vezes. Tá, mas a conta de vezes, na verdade, ela é uma conta de mais seguida, uma atrás da outra. Então, ó, eu posso resolver o problema com conta de vezes, só que eu também posso resolver o mesmo problema com uma conta de mais. Dos dois jeitos, o meu resultado vai estar certo. Então, existem outras formas de resolver as contas. Então analise o problema, vê se você não tem alguma outra forma mais simples para você que você possa resolvê-lo. E o quarto passo, vou ter que fazer a verificação da minha resposta. Ou seja, vou ter que examinar o resultado, fazer a prova real dele, para ver se ele conseguiu de verdade resolver o meu problema. Então, vou fazer todas as contas. Ah, não, deu certo aqui. Fiz a conta demais, deu lá o resultado do total dos valores que eu queria juntar, fiz a prova real, bateu, então seu problema está certo. Então, sempre é importante fazer a prova real lá no final para validar a sua resposta. Outro pensamento que vocês vão ter que ter aqui na parte 4. Será que existem outras formas de resolver esse problema e essas outras formas vão me dar a mesma resposta? Lembra que eu falei que tem vários jeitos de fazer? Será que esses vários jeitos vão dar a mesma resposta? E por que isso é importante? Se eu resolvo um problema do jeito, ele me dá uma resposta lá. Resolvo o problema de outro jeito, ele me dá uma resposta diferente. Isso quer dizer que eu vou ter que analisar ele um pouco melhor. Agora, se eu resolvo o problema de um jeito, ele me dá uma resposta. Resolvo um problema de outro jeito, ele me dá uma outra resposta. Essas respostas são a mesma coisa. Talvez a resposta, o pensamento original que eu tive, esteja muito certo. E por último, aqui na parte 4, será que eu posso usar esse mesmo método de resolver, que eu usei aqui no problema que eu estou em contato, para resolver algum outro tipo de problema que seja igual, que seja semelhante? Será que eu posso usar ele em vários problemas diferentes? Isso também é interessante porque a gente vai acumulando conhecimento. Então vamos ver aqui um exemplo de resolução de problemas. Vamos fazer ele bem devagarzinho, seguindo os passos que a gente viu, e vamos ver se vai ajudar a gente. Então eu tenho o seguinte problema. André, no caso aqui tipo eu, comprou uma televisão no valor de R$ 950, dividida em 10 prestações iguais. Ao pagar a quarta prestação, ele recebeu de presente do seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho, ou seja, o André pagou 4 parcelas, o avô dele pagou o resto. Quanto que André recebeu? Então vamos rever esse problema agora, utilizando lá os passos que a gente viu no slide anterior, para a gente tentar resolver ele. Primeira coisa, o que, que se pede no problema? Essa informação no texto aí, onde é que está? Olha lá no finalzinho. Quanto que André recebeu? Então, o que, que eu quero saber? Eu quero saber o valor em reais que o André recebeu do avô dele lá de presente. Então, esse é o nosso foco do problema, o que a gente está procurando. Vamos voltar a ler o problema. Vamos tentar agora pegar os dados. Vamos ver quais são os dados do problema. Então, vamos ver parte a parte. Primeira parte. André comprou uma televisão no valor de R$ 950. Então, que tipo de dado é esse? Ó, eu tenho um dado falando para mim o valor da TV, ou seja, o total do valor dessa minha compra. Então, esses R$ 950 vão ser o total do valor que a gente vai ver aqui nas contas que a gente vai fazer. Então, ó, a gente já está utilizando não só a leitura, como a interpretação das informações. Vamos continuar. Ele fez essa compra e dividiu ela em 10 prestações iguais. Ou seja, eu não vou pagar os R$ 950 de uma vez.
eu vou dividir isso em pequenas parcelinhas. Quantas parcelinhas? 10 parcelinhas. Desses 950, ele está dividido em 10 partes iguais, um conjunto de 10 partes do mesmo valor. Então, ó, mais uma informação aí importante para a gente. Continuando. Ao pagar a quarta prestação, então, ó, eu só paguei até a prestação 4. Então, eu paguei a 1, a 2, a 3 e a 4. Não paguei o resto. Então, isso também é importante para a gente saber. Continuando. Depois da quarta prestação, ele recebeu de presente o restante das prestações na forma de dinheiro do avô dele. Então, ó, o André pagou até a quarta prestação e o avô dele pagou a quinta, pagou a sexta, pagou a sétima, pagou a oitava, pagou a nona e pagou a décima. Então teve uma quebra aí. Uma pessoa pagou uma parte da dívida, outra pessoa pagou outra parte. Essa informação também vai ser muito importante. Então esses são os dados que a gente coletou aí no problema. E, de novo, presta atenção no que a gente está fazendo. A gente está leu o problema uma vez, releu para descobrir a pergunta, releu para pegar as informações, a gente está voltando à leitura do enunciado e tentando coletar os dados, ao mesmo tempo que a gente interpreta o significado deles no problema, com bastante frequência. Então, reler, 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 isso é normal quando a gente está resolvendo o problema. E é muito importante você prestar atenção na leitura e voltar a ler o enunciado várias vezes. Vamos seguindo nossos passos lá. Eu consigo representar esse problema através de algum tipo de figura ou então de algum esquema? Eu acho que aqui eu consigo. Então, formei aqui uma tabelinha falando das partes da minha dívida, da divisão. Então, ó, o André ele pagou a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3 e a parcela 4. E o avô dele pagou a parcela 5, a parcela 6, a parcela 7, a parcela 8, a parcela 9 e a parcela 10. Então, vamos analisar esse desenho um pouquinho melhor. O que, que quer dizer isso? Lembra o que eu estou procurando? Eu estou procurando a quantidade de dinheiro que o André recebeu de presente. Então, na verdade, eu estou procurando o quanto que o avô do André pagou. Então, aqui na nossa tabela, essa parte em vermelho quer dizer, quer mostrar aí exatamente a pergunta do problema, ou seja, o que eu preciso descobrir. Então, novamente, interpretação, investigação, leitura vão ser processos muito importantes para a gente tentar resolver um problema, ok? E por último, vamos ver se eu consigo estimar a minha resposta, ou seja, se eu consigo dar um chute aí, fazer uma conta de cabeça que vai me deixar pertinho da resposta. Então vamos ver, R$ 950 lá, que é o preço da televisão. 950 é um número quebrado, então vou pensar num número mais próximo, que seja redondo, para facilitar aqui minhas contas. Então aqui eu vou usar R$ 1.000. Então, se eu dividir R$ 1.000 em 10 partes, isso quer dizer que cada parte minha vai ter R$ 100, né? Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 até dar 1.000. Então, 10 partes de R$ 100 vai dar R$ 1.000 no total. Lembra, cada parte é uma prestação. Então vamos ver. O avô do André pagou a parcela 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Então ele pagou 6 parcelas. Se eu estou considerando aí, arredondando, me aproximando de R$ 100 por parcela, eu posso ter uma noção ali, uma base, para chutar que o André recebeu de presente do avô dele mais ou menos uns R$ 600. Então eu sei, eu vou poder utilizar esse valor para testar a minha conta, quando eu for fazer, se ela está próxima ou não do resultado que eu acho que vai dar. Então, estimar vai ajudar muito a gente ter uma noção de como se comporta a nossa conta do que a gente está fazendo. E, só para reforçar, interpretação, investigação, todo esse processo, a gente está trabalhando bastante para deixar o exercício bem mais fácil de ser compreendido, né? Vamos continuar nossa análise do problema e seguindo os passos lá que a gente viu para facilitar a nossa resolução. Então, a gente tem aqui o mesmo problema, né? Coloquei ele aqui em texto de novo para a gente se apoiar nele. E vamos começar a pensar. Qual será que vai ser o meu plano para resolver esse problema? Deixa eu pensar o que, que eu tenho. Eu tenho que descobrir, primeiro, quanto vale uma única prestação. Porque eu sei lá que o negócio foi dividido em 10 vezes, mas eu não sei quanto vale cada uma. Então, o primeiro passo que eu vou planejar aqui é tentar descobrir quanto vale uma única prestação.
Depois, eu vou ter que fazer uma divisão em partes iguais. Então, ó, esse segundo passo do meu plano está ligado diretamente com o primeiro. Já que eu não vou pagar os 950 de uma vez, eu vou ter que dividir ele em 10 partes para descobrir uma prestação, eu vou ter que saber em quantas partes eu vou ter que dividir esse total. Então, tenho que dividir em 10 partes. Depois, o que eu sei mais? Eu não quero descobrir as prestações que o André pagou. Eu não quero nem a prestação 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4. Eu quero descobrir das 5 para frente. E ó, toma cuidado. Eu não quero descobrir só 5 prestações. O avô do André não deu só 5 prestações para ele. Ele deu a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Num total, o avô do André deu de presente para ele 6 prestações. Então, toma cuidado para não se confundir com a carinha do número, do 5 a 10, com a quantidade de coisas que a gente está procurando. A carinha do número está da prestação 5 até a prestação 10. Só que a quantidade de prestações que a gente está procurando são 6 prestações, que é o valor que o avô do André deu para ele de presente. Vamos seguir. Que estratégia que eu vou utilizar? Então, lembra que eu estou procurando uma única prestação. Então, eu vou fazer uma divisão primeiro, vou dividir em 10 partes iguais, e depois eu vou fazer uma multiplicação desse valor de uma única prestação por 6, que foi o que o meu avô me deu. Então, eu vou ter que descobrir quanto valia uma parcela, está aí a conta de divisão, e depois eu vou ter que multiplicar por 6 para descobrir o quanto meu avô me deu, para descobrir as 6 parcelas no total, né? Depois, será que tem algum problema semelhante que eu já tive contato que vai me ajudar? Olha, em matemática esse tipo de problema é muito, muito comum. Principalmente quando fala aí de prestação, de dinheiro, vai comprar uma conta em vezes, vai ter um desconto, vai ter um acréscimo e tudo mais. Então, eu tenho vários tipos de problemas, e vocês também devem ter, que utilizam esse tipo de procedimento. Você divide um valor, descobre uma única parcela e depois multiplica o resultado. Então, tenta pensar em algum outro problema que você já resolveu, que seja parecido, que vai te ajudar bastante a resolver o problema atual. Depois, eu posso resolver esse problema por partes? Sim, na verdade, é até mais fácil para mim resolver por partes. Então, eu vou ter que primeiro fazer uma divisão, então a parte 1 do meu problema, e depois eu vou ter que fazer uma multiplicação, que seria a parte 2. Então, esse problema ele vai ter sim algumas partes para serem resolvidos. Ah, professor, eu posso resolver o problema de uma vez só? Até pode, mas é muito mais complicado. Então, resolver um problema por partes é muito melhor para a gente aqui, tá bom? Continuando, vamos começar agora a colocar as estratégias que eu elaborei no meu plano em ação. Então, primeira parte, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer uma divisão para tentar descobrir quanto vale uma única parcela. Então, vou pegar lá 950, que é o valor total da minha TV, vou dividir por 10, que é o total de prestações, para tentar descobrir quanto vale uma prestação só. Então, 950 dividido por 10 dá 95. Então, uma prestação só dessa TV vai valer R$ 95. Vamos para a segunda parte. Eu vou ter que multiplicar esse valor de uma única prestação por 6, que foi a quantidade de prestações que o avô do André lá pagou para ele. Então, 95 vezes 6, 570. Com isso, eu descubro a quantidade de dinheiro que o avô do André deu para ele de presente. Então, olha, eu segui o mesmo passo que eu tinha planejado. Primeiro eu dividi, depois eu multipliquei. Vamos continuar pensando. Se existe alguma outra forma de eu resolver esse mesmo problema? Sim. Ao invés de multiplicar, eu podia fazer várias somas sucessivas. Eu podia fazer uma estimativa, uma aproximação, sem fazer nenhum tipo de conta, até chegar lá no resultado certo de 950. Eu podia ir chutando, né? Eu podia também fazer a divisão lá e subtrair a minha parte, as 4 prestações de um total, ao invés de calcular a parte do meu avô. Então, tem outras formas de se resolver esse mesmo problema. Aí você vai vendo qual que é a melhor que você vai utilizar nele, tá ok? Vamos continuar então seguindo o nosso passo a passo. Então a gente resolveu o problema,
elaborou uma estratégia, né? Utilizou as contas. Vamos agora verificar para ver se está certo. Novamente, eu trouxe aqui o texto do problema para servir de apoio aqui para a gente e vamos tentar fazer a prova real. Então, vou voltar com aquela minha tabelinha. Então, eu tenho lá as 4 parcelas do André. Agora, eu já sei que cada parcela vale R$ 95,00 e eu tenho as 6 parcelas do avô do André, que também, cada parcela vale R$ 95,00. O que eu vou fazer aqui de prova real? Eu vou somar quanto que o André pagou. Então, 95 mais 95 mais 95 mais 95 e deu 380. Então, o André pagou 380 lá na televisão. E vou fazer a mesma coisa com as parcelas que o avô do André pagou, para descobrir quanto que ele pagou lá no total. Então, 95 mais 95 mais 95 mais 95 mais 95 mais 95, 6 vezes. Então, o avô do André deu 570. Ah, tá, esse é o resultado que eu cheguei na conta. Beleza. E como que eu vou descobrir a prova real? Eu vou juntar esses dois valores. Então, se eu juntar a parte que o André pagou e a parte que o avô do André pagou, eu vou ter que chegar no valor total da TV. Lembra quanto era o valor total da TV? 950. Então, se eu juntar os 380 com os 570, tem que dar 950. Então, vamos ver se dá certo. 380 com 570 deu sim os 950, que é o valor da TV. Então, a minha conta, nesse caso, está certa. Então, fiz a prova real. Depois, existe alguma outra forma de eu resolver esse problema e me dar a mesma resposta? Então, vamos ver lá uma das situações que a gente pensou. Ao invés de fazer a conta de multiplicação, eu vou fazer uma conta de mais. Então, descobri quanto valia uma parcela através da divisão. 950 dividido por 10 deu 95. E agora eu vou somar 6 parcelas. Então, até coloquei aqui o númerozinho de cada parcela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente não se perder. 95 com 95, 190. 190 com 95, 285. 285 com 95, 380. 380 com 95, 475. 475 com 95, 570. Então, as 6 parcelas aqui somadas também deu 570. É uma outra forma de resolver o mesmo problema e olha, deu a mesmíssima resposta. Então, o avô do André pagou R$ 570 lá pelas parcelas que ele se comprometeu a dar de presente. E por último, será que eu posso usar esse mesmo método em problemas semelhantes? Novamente, sim, é um método que aparece muito. Esse tipo de problema é um problema que aparece muito no livro de matemática de vocês. Se vocês forem pegar lá o livro de vocês e dar uma folheada nele, vocês vão ver que tem um monte de problemas desse ao longo do livro, ao longo do ano todo. Então, é um tipo de problema que a gente vai ter contato muitas e muitas vezes. Então, é um tipo de coisa que a gente vai ter que ficar reutilizando e saber a estratégia de resolver vai ajudar bastante, ok? E só para finalizar a explicação, algumas diquinhas extremamente importantes para a gente lidar melhor com resolver problemas, com esse ato de resolver problemas. Primeiro, não se desespera, fica calmo. Resolver problemas é uma coisa que tem que ser bem devagarzinho. Vocês viram que a gente voltou para o texto várias e várias vezes, fez várias e várias partes, várias e várias contas, então tem que ser bem devagarzinho. E ficar bom, entre aspas, em resolver o problema é uma coisa que demora, mas é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Quanto mais problemas a gente resolve, mais a gente vai entrando em contato com esses tipos de técnicas e mais vai ficando fácil da gente resolver novos problemas. Então é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Demora um pouquinho? Demora. Mas vai chegar um dia que você vai estar conseguindo resolver problemas mais naturalmente. Então não se desespera. Fica calmo, primeira dica. Segunda dica, leia o enunciado várias e várias vezes. Não é só ler uma vez e acabou, vou lá para a resposta. Não, lê o enunciado. Ah, não entendi. Lê de novo. Não entendi. Lê de novo. Ah, agora eu quero saber qual que é a pergunta do problema. Descobri a pergunta, mas esqueci o que estava falando a informação. Lê de novo. Então a gente vai reler muitas e muitas vezes o enunciado. A gente vai voltar para ele várias vezes. Ele vai ter muitas informações que a gente vai ter que repescar, digamos assim. Então, ler bastante o enunciado vai ajudar a gente a achar as informações e também vai ajudar a gente
a melhorar o nosso processo de interpretação de resultados. Lembra que a leitura e a interpretação da situação, elas estão bem juntinhas, elas estão andando bem juntinhas lá, português e matemática. E a terceira dica, não desista, persista, não tenha medo de errar. Errar é importante. Você só aprende alguma coisa efetivamente quando você erra, porque você vai ter que analisar o que você fez de errado para tentar descobrir como faz certo. Ah, isso quer dizer que quem faz tudo certo numa primeira vez não vai aprender nada? Não, a pessoa vai aprender. Só que quando você erra, você aprende até um pouquinho mais. Então, não desista só porque você errou. Tenta de novo. Ah, não deu certo do primeiro jeito? Beleza, tenta um jeito novo. Não deu certo do segundo jeito? Beleza, vou repensar, vou tentar um outro jeito, vou conversar com meu colega para ver que estratégia que ele usou. Às vezes, uma estratégia que ele usou, eu vou poder adotar para mim e utilizar também, e vai melhorar o meu método de resolver problemas. Então, erre, é normal. Fica calmo, não tem problema de errar. Errar é normal. Só que não desista, continue a nadar, como diz a Dory. Então, vai sempre tentando, ok? Vamos agora para os exercícios da atividade 15. Exercício 1. Ele fala para a gente que existem três meninas do sexto ano, a Beatriz, a Helena e a Marina. E como elas fazem aniversário no mesmo mês, elas resolveram promover uma festinha lá na sala. A Beatriz, para comprar coisinhas ali, quitutes e gostosuras pro aniversário dela, gastou R$ 100. A Helena gastou 180. E a Marina gastou 80. O que o problema quer da gente? Ele quer que a gente descubra um jeito de fazer com que essa divisão de valores seja igualitária, ou seja igual para as três. Então, eu vou ter que primeiro, descobrir quanto que elas gastaram no total. Então, eu tenho que descobrir quanto que elas gastaram no total. O que será que conta que eu faço? Depois que eu descobrir quanto que foi gasto no total, eu vou ter que dividir igualmente. Quantas meninas são? Três meninas aí. Então, eu vou ter que dividir igualmente. Que conta será que eu faço? E com que número será que eu faço essas contas? Pensem aí um pouquinho e desenvolvam o problema. Podem usar lá o passo a passo que a gente aprendeu nos slides anteriores, tá bom? Exercício 2. Agora já tem mais gente aí na sala do sexto ano. Nós temos a Beatriz, a Gabriela, a Helena, a Juliana, a Luana e a Marina. Todas elas vão participar de um torneio de xadrez. Aí depois ele fala um pouquinho lá da campeã, que ela vai participar do torneio regional de xadrez. Então aqui nessa segunda parte a gente consegue perceber que está só dando um contexto para a situação, não tem exatamente muita informação. E depois ele volta a fazer um outro comentário importante. Cada uma dessas estudantes jogou uma vez com todas as outras. Quantas partidas foram realizadas no total? O que eu vou dar aqui de dica para vocês? Façam uma tabelinha. Lembra que organizar os dados do problema é uma coisa muito importante. Façam uma tabelinha que vai mostrar as partidas das alunas. Isso vai ajudar muito a gente a resolver o problema. Então, eu coloquei aqui um comecinho, só um comecinho de tabela. Então, eu tenho lá, a Beatriz jogou a partida 1 com a Gabriela. Depois, a Beatriz jogou a partida 2 com a Helena. Depois, a Beatriz jogou a partida 3 com a Juliana. E assim vai. Então, vocês vão conseguindo listar aí quantas partidas cada uma fez com a adversária, né? Lembra, cada aluna vai ter que jogar uma vez com todas as outras. E muito, 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 muito importante, não esquece de tirar a partida repetida. A gente não pode contar duas vezes a mesma coisa. Então, quando a Beatriz joga com a Gabriela, é a mesmíssima coisa quando eu falo que a Gabriela está jogando com a Beatriz. Então, eu não vou contar duas vezes, Beatriz, Gabriela e Gabriela vezes Beatriz. Isso não. Eu vou contar uma vez só. Beatriz jogou com Gabriela. Beleza. Se a Beatriz jogou com a Gabriela, se a Gabriela jogou com a Beatriz, se uma estava sentada na cadeira 1, a outra na cadeira 2, se a outra estava na cadeira 2 e a Beatriz na cadeira 1, não importa. O importante é, não conta duas vezes a mesma informação, ok? Então faz a tabelinha aí, vai te ajudar bastante nesse problema e descobre o total de partidas que esse pessoalzinho aí realizou, ok?
Vamos agora, então, para o exercício que está lá na atividade 17. É um probleminha só com várias alternativas para a gente responder. Então, vamos ver um pouco melhor esse exercício aqui. A gente tem dois irmãos, o Gustavo e a Letícia, e eles estavam de férias lá no ano passado, em dezembro de 2019. E aí, para aproveitar as férias, eles resolveram dar um pulinho lá no cinema para assistir um filme que eles estavam muito afim de ver. Esse filme ele estava em cartaz lá na sala 1 do cinema. E eles foram lá na fila para comprar o ingresso. Dentro dessa sala cabem 210 pessoas. Enquanto o Gustavo e a Letícia estavam lá na fila para comprar o ingresso, dentro da sala, já vendo os trailers lá do filme, já tinham 135 pessoas. Na fila dos ingressos, antes do Gustavo e da Letícia, tinham 74 pessoas. Aí a gente tem o Gustavo e a Letícia, e atrás deles tem mais 20 pessoas. Então, esse é o problema. Então, baseado nessa situação, a gente vai começar a responder as perguntas, né? Então, o que eu vou falar para vocês? Primeiro, imagine essa situação na sua cabeça. Lembra que aqui a gente está dando uma de Sherlock Holmes, a gente está investigando as coisas. Então, a gente tem que tentar imaginar a situação. E vamos começar a fazer algumas perguntas para a gente se situar na situação. Então, vamos ver perguntas importantes aqui para a gente pensar um pouquinho. Quantas pessoas estavam dentro da sala de cinema? Quantas pessoas estavam fora da sala de cinema, lá na fila? Quantas pessoas cabem naquela sala de cinema? Será que todo mundo vai entrar para conseguir ver o filme? Será que vai ficar gente de fora? Será que vai acontecer? Onde que está o Gustavo e a Letícia na fila do pão ali, entre aspas, lá na fila do ingresso? Onde que eles estão? Tem gente na frente? Tem gente atrás? Quantas pessoas estão na frente? Quantas pessoas estão atrás? Será que o Gustavo e a Letícia vão conseguir ver o filme? Será que eles vão conseguir entrar na sala? Então, esse tipo de pergunta são exatamente as perguntas que vão demonstrar o nosso processo de investigação de um problema. É isso que é interpretar o problema, que é fazer a interpretação do texto. Então, a gente vai começar a elaborar essa imagem, usar a criatividade lá do nosso cérebro para criar essa imagem na nossa cabeça da situação. E lembra da dica: leia o problema, releia, volta a ler ele de novo. Então, ler o enunciado várias vezes vai ajudar a gente a entender e compreender melhor o que está acontecendo dentro dessa situação. Então vamos começar lá a responder as alternativas. Alternativa A. Que filme que está passando na sala 1? Será que lá no texto, no enunciado, está dizendo qual é o nome do filme que está passando na sala 1? Então volta a ler lá, volta lá, dá uma lida e vê se está falando o nome do filme. Pergunta B. Quantos lugares existem na primeira fila da sala 1? Será que tem esse tipo de informação no problema? Será que se eu fizer alguma conta, eu consigo descobrir esse tipo de informação? Pensa um pouquinho aí. Pergunta C. Qual a quantidade máxima de pessoas que cabem na sala 1? Será que isso está no problema? Será que não está? Volta, de novo, releia o problema e procura para ver se em algum lugar lá está falando dessa informação. Pergunta D. Todas as pessoas que estão na fila, elas vão conseguir assistir o filme que está na sala 1? Será que elas vão, todo mundo que está na fila vai assistir? Será que não vai? E por que que isso vai acontecer? Se elas vão assistir, por que que vai dar certo? Se elas não vão assistir, por que que não vai dar certo? Por que que vai dar errado? Então, vocês vão responder sim ou não e colocar o porquê, justificar esse sim ou esse não. E a última pergunta, a pergunta E. O que que os irmãos Gustavo e Letícia podem fazer para assistir ao filme que está passando na sala 1? Então, aqui já é uma resposta que vocês vão dar que é pessoal. O que que vocês acham que eles vão poder fazer para assistir o filme? Que dicas que vocês podem dar para eles? Ou melhor, se coloquem no lugar deles. Se você estivesse no lugar da Letícia e do Gustavo, o que que você ia fazer para ver o filme da sala 1? Então pensa um pouquinho aí e responde, ok?
Com isso, a gente termina aqui a atividade da semana. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como funciona esse negócio de problema, interpretação, resolução, esse passo a passo aí que a gente viu que vai ajudar a gente a lidar com problemas. E, de novo, volto a pedir, por favor, não tenham medo de errar. Problema, matemática, conta, é isso. A gente erra, a gente tenta, a gente refaz, a gente pratica. Errar é normal. Então não tenham medo de errar. Tenta várias formas de resolver o problema. Isso vai ajudar a gente bastante. Lembra que a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, não tem as situações, nossa, eu vou lá no mercado comprar um 3 mais 5. Não, tem todo um contexto, tem um problema, às vezes um item está na promoção, às vezes não está. Então, a vida é feita de problemas e não de contas armadas. Então, lidar com problemas, ele foge até dos muros da escola. Ele está presente na nossa vida. Então, errar, aprender a como lidar com a situação, aprender a interpretar o problema, que estratégias, que ferramentas que eu posso utilizar para resolver esse problema, é um exercício muito importante para a nossa vida em si, tá bom? Então, pensa aí com carinho em relação ao seu medo de matemática aí, tenta perder ele um pouco para a gente conseguir ir construindo uma coisa legal ao longo do tempo. Se tiver dúvida ainda da atividade, não esquece de me mandar mensagem e o recadinho de sempre. Fiquem bem, se cuidem, cuidem da família de vocês, façam aí a atividade para não acumular. Até a próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.